O cerco de Jericó aqui no canal já começou e tem sido uma bênção poderosa. Nós vivenciamos um momento muito forte no primeiro dia, onde nós pedimos ao Senhor a graça da proteção e libertação da nossa família. Talvez você não saiba da onde nasceu a inspiração do cerco de Jericó. Claramente, muitas vezes, essa oração tem os seus abusos que aconteceram ao longo do tempo, seja a nível litúrgico na igreja, mas nasce com um desejo profundo, inspirado no livro de Josué, capítulo 5 e capítulo 6, onde narra a história do grande sucessor de Moisés, que é chamado por Deus para liderar Israel para conquistar a terra prometida. Jericó era uma cidade fortificada e talvez não, alguns arqueólogos dizem que é uma das cidades mais antigas do mundo. Essa cidade que tinha muralhas e ao mesmo tempo uma proteção muito grande, seja da parte de guardas, seja da parte de infantaria. A verdade de Jericó é algo surpreendente. A conquista de Jericó marcou tanto o povo israelita quanto, por exemplo, a libertação de Israel do Egito e o próprio milagre do Mar Vermelho, onde Deus fez com que Israel passasse a solo enxuto ali no Mar dos Juncos. A verdade é que, ao longo do tempo, Israel, depois de 40 anos no deserto, estando ali sendo alimentado pelo Senhor, Deus mandava o maná. Quando Israel estava com fome, vinha a água da rocha, também até mesmo carne do céu através do milagre das cordonizes. O Senhor fez com que Israel pudesse compreender algo importante. Era Ele que caminhava com o seu povo e vivia em tendas como o seu povo que também vivia em tendas. Só que chegou um determinado momento que Moisés falece, ele não entra na terra prometida, mas Deus entrega a Josué esta missão de poder conduzir Israel até a terra prometida. O grande problema é que Josué é jovem, tem aí sua idade de seus 40 anos, ele precisa de poder também entregar para Deus esta missão que Deus deu a ele, e ele tem um medo profundo de poder compreender aquilo que está por vir. Bom, Josué então faz tudo aquilo que o Senhor diz a ele. E a primeira coisa que Deus dá como ordem a Josué é esta: ser firme e corajoso para conduzir esse povo ao lugar que eu tenho preparado para eles. Não temas, porque assim como eu estive com Moisés, eu também estarei contigo. E assim Josué se levanta da presença de Deus e obedece o Senhor. A grande questão é que tem dois obstáculos para entrar na terra prometida. O primeiro obstáculo é o Rio Jordão. O Rio Jordão, o mesmo rio que Jesus foi batizado, mas segundo alguns historiadores, alguns arqueólogos, o Rio Jordão, de vez em quando, naquela época, não tanto hoje, ele tinha as grandes cheias, então vinha-se uma grande correnteza e era impossível para quem chegava do deserto poder atravessá-lo. Então Deus faz com que Josué experimente a mesma experiência em menor escala que Moisés experimentou. Ele pede para que o Senhor pede para que Josué leve a arca da aliança, que representa a sua presença, à frente junto com os sacerdotes. E os sacerdotes carregando a arca da aliança, quando eles pisam na água, as águas, elas se dividem. Bom, ter a ideia mais ou menos de um mar que se divide, o mar que tem as suas ondas e tudo mais, ok. Mas pensar num rio que tem uma corrente, né, que desce o tempo inteiro, ele parar para que Israel passe, foi isso que aconteceu. Esse foi o milagre. O primeiro milagre na terra prometida foi do Rio Jordão que parou. Assim Josué vê o milagre de Deus e também Deus mostra ao povo de Israel que ele está com Josué assim como esteve com Moisés. Mas aí tem uma segunda questão. E a segunda questão talvez seja mais difícil. É a questão de que você vai ter que enfrentar Jericó. O rei de Jericó sabia que Israel estava vindo para
retomar suas terras, porque a verdade da terra prometida é uma reconquista, porque todas as terras ali pertenciam aos filhos de Jacó e também a Abraão, mas depois que Israel ficou mais de 400 anos escravo no Egito, essas nações grilaram, tomaram posse dessa terra. E agora Israel está e deve reconquistar essa terra. Quando eles chegam ali diante do seu primeiro obstáculo, vai se encontrar então Jericó. Jericó é uma cidade fortificada, com muralhas altas e com 5 reis. Quantos reis? 5. 5 nações, 5 exércitos contra o povo de Israel. Era 5 contra 1. Literalmente, nesse momento que nós temos aqui, é uma desvantagem muito grande. E você vai ter então Josué que, preocupado de como poder entrar na cidade, ou como também conquistar aquela cidade, que era o primeiro obstáculo para a reconquista da Terra Prometida, ele, no capítulo 5 de Josué, nos diz que vê um homem com uma espada desembainhada na mão. Este homem, aparentemente parecia ser um estrangeiro. Josué fica preocupado, pergunta se ele é um dos seus ou um dos seus inimigos, e ele responde o seguinte: eu sou o chefe dos exércitos do Senhor e acabei de chegar. Ele ensina Josué a adorar a Deus, a tirar a sandália dos pés. Depois, ensina Josué a tocar o shofar, louvar, e assim, com um brado, as muralhas caem. Esse chefe dos exércitos do Senhor tem um nome. O seu nome é Miguel, o anjo mais poderoso do paraíso, o maior, o grande, aquele que ama os homens e que caminha com eles e que com os seus exércitos lutam as nossas guerras. Portanto, então, eu quero dizer para você que este cerco de Jericó com os anjos nós estamos fazendo aqui no canal, e vai ser durante 7 dias, com os anjos comandados por Miguel. O mesmo anjo, o mesmo Deus, a mesma força e a mesma graça que repousaram sobre a vida de Josué, agora repousam também sobre nós. Nós rezaremos pelas famílias, pela libertação das famílias, pela vida profissional, pelo trabalho, pela vida financeira. Rezaremos pela cura e libertação. E eu quero que você então escreva aqui nos comentários se você tem participado, se você vai participar. E voltando ao início do que eu estava dizendo, o cerco de Jericó é inspirado justamente nessa história. Nós temos um Deus que vai à frente, não na Arca da Aliança, mas o próprio Deus na sua presença, corpo, sangue, alma e divindade, na sua Eucaristia. As muralhas que se levantaram contra a sua vida cairão, porque o Senhor enviará seus anjos, porque o Senhor estenderá suas mãos sobre a sua vida. Receba nesse momento então essa graça desse Deus poderoso e dá forças a você. Quero te convidar, hoje às 22 horas, aqui no canal Cerco de Jericó com os Anjos. Nós temos a graça de poder adorar Jesus no Santíssimo Sacramento e ao mesmo tempo rezar essa oração tão poderosa. Deixe seu like, se inscreva aqui no canal e às 22 horas eu espero você. Que o Deus que esteve com Josué esteja com você também. Até mais tarde.